Beleza, pessoal. Obrigado por responder, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu ir apresentando o Cláudio aqui enquanto isso. Como eu disse, o Cláudio é um monstro quando a gente fala em sistemas de áudio e vídeo, né? Ele é engenheiro eletricista, consultor em sistema de áudio e vídeo. O cara está no mercado desde 1997. Pós-graduado em gestão de projeto, colaborador docente da Alreside, diretor da empresa Concept Plan, e ele já tem um livro também, que é Automação Residencial e Conceitos de Aplicação. Então, Cláudio é um monstro quando a gente fala em sistemas de áudio e vídeo. Vocês não têm noção das obras que o Cláudio já fez. Agora eu acho que eu estou te ouvindo, Cláudio. Pessoal! Será que nós vamos conseguir bater esse papo? Agora a tecnologia vai. estará a nosso favor? Agora vai. Pessoal, você está ouvindo agora, né? Vocês estão ouvindo aí, né? Boa, fechou. Vamos dar agora sim. Então, Cláudio, o pessoal ouviu o que eu falei, acho que eles não ouviram que depois quando você começou a falar, acabei de apresentar você aqui, a sua bio para o pessoal. Então, mais uma vez, obrigado por você estar com a gente aqui essa noite, Cláudio. Obrigado. Como eu disse, eu separei vários slides, como o público, acredito, seja bastante heterogêneo, nós vamos tentar sanar algumas dúvidas que chegaram para você por demanda, né, Fábio? E acredito que nós vamos, assim, ter coisas mais conceituais, básicas, outras nós vamos tentar ser mais específicos para o pessoal que já está trabalhando com áudio e vídeo. E uma coisa que eu percebo e que vocês vão me permitir a gente trabalhar um pouco é a parte conceitual de alguns fundamentos, principalmente na parte de áudio, porque todas as vezes que nós ministramos treinamentos, nós percebemos que mesmo quem já está na área, às vezes não é muito claro alguns conceitos, e são conceitos que fazem toda a diferença em campo, e principalmente no momento de configuração e especificação de sistemas. Então, a gente vai viajando ali entre os slides para ir tentando suprir aí as perguntas. Legal. O pessoal falando que seu curso aqui da Alreside é nota 1000. São meus amigos, né? Eles são muito generosos comigo. Aliás, o que vocês estão fazendo aqui? Só porque são meus amigos mesmo. Porque talvez não tenha novidades, né? Agradeço a presença daquelas pessoas que já foram meus alunos e estão aí carinhosamente nos prestigiando. Obrigado, turma. Legal. Pessoal, só para, antes do Cláudio começar efetivamente a apresentação, a gente colocou no grupo da ControlArt um Google Forms, na verdade, eu criei ali, para saber o nível de conhecimento do pessoal e saber quais eram as principais dúvidas, né? Até para direcionar mesmo o Cláudio dentro do webinar. A gente teve uma interação bem legal com o pessoal que mandou essas dúvidas. Eu enviei para o Cláudio, e então ele preparou essa apresentação baseado mais ou menos naquilo que vocês têm de dificuldade ou de dúvida, né? Então, eu sei que foi mais complicado ainda para você, Cláudio, porque não era nada feito, né? Você formulou algo mais ou menos dentro do que o pessoal pediu. Então, mais uma vez, obrigado por esse trabalho que você teve. E, cara, vamos embora, vamos mandar bala. Então, vamos lá. Posso tentar rodar daqui do meu computador? Eu vou rodar daqui, ó. Então tá. Acho que fica mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Se bem que você vai precisar usar o mouse para mostrar algumas coisas? Em algum momento ou outro, sim. Então, compartilha daí. Mais fácil, Cláudio. Então, vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Eu vou sair daqui para não consumir banda e de vez em quando aqui eu entro para a gente trocar uma ideia. Tá bom, Cláudio? Tá ok. Deixa eu só fechar aqui. Fábio, você vai me sinalizando se está indo tudo bem, ok? Tá bom. Pessoal, vocês estão vendo, né, os slides, né? Bom, então, quem já fez curso comigo lembra de algumas das imagens,
mas como nós temos também designers, arquitetos participando, eu estou pedindo permissão para nós revermos alguns conceitos. Quando nós falamos de home theater, que a ideia é levar o cinema em casa, logo de imediato nos vem em mente os equipamentos que são necessários para montarmos um sistema. E quando nós dizemos sistemas, é porque cada componente desse é muito importante. Então, nós temos aí as fontes de programa, e acho que é bom aqueles que trabalham com áudio e vídeo usarem essa terminologia, que são exatamente os equipamentos que vão gerar o conteúdo. Praticamente hoje nós temos ali os decoders, né, da Sky, NET, Vivo. Blu-ray praticamente está extinto, um ou outro cliente que utiliza isso hoje em função de sua coleção, mas praticamente ninguém especifica e também nem é mais possível comprar com facilidade. A bola da vez é a IPTV, que são os equipamentos que fazem streaming de filmes, né, de conteúdo. E nós temos aí, apesar de nem todo mundo conhecer, mas, ao meu ver, hoje é um dos melhores aparelhos para nós podermos colocar, incentivar o cliente a adquirir, é o Apple TV. Nós temos 2 modelos aí no mercado, um que é o geração 3, que ele é mais magrinho, ele é fitness, e temos um outro que é o geração 4, que ele já é 4K nativo e ele é mais gordinho, né? Ele é maior na altura. Temos outros IPTV Androids e temos os gamers, os games, e isso tudo acaba tendo que entrar num equipamento que é nosso cérebro aí do sistema, que é o receiver, que ele é um seletor dessas fontes, e vão entregar esse conteúdo para um monitor de TV ou projetor. E uma das perguntas que fizeram é o que é melhor, se é projetor ou TV, e mais adiante nós vamos responder isso. Mas já de cara, eu já vou dizer que um dos maiores problemas que os instaladores, pessoal que trabalha com áudio e vídeo está tendo hoje, é justamente alguns conflitos quando tem que ligar ao mesmo tempo um televisor e um projetor, ou 2 televisores, e quando ligam os 2 equipamentos, a imagem costuma piscar ou sumir, aí você desliga um, aparece o outro e vice-versa. Já de cara eu vou dizer o que é isso, nós vamos olhar um pouco mais adiante, mas são conflitos em função da resolução e de HDCP dos equipamentos. É muito comum você ter um receiver que tem 2 saídas HDMI, você liga uma na TV 4K e outra no projetor Full HD do cliente. E aí já deu o problema, porque são incompatíveis as 2 versões de conexão HDMI. A 4K ela tem um modo de proteção HDCP que é diferente da do projetor. É recorrente pessoas me ligando falando sobre isso. É uma das coisas que a gente comenta no curso. Outra coisa também que o pessoal às vezes tem muita dúvida como utilizar é o condicionador de energia, que é um acessório que é obrigatório nós colocarmos nos equipamentos. Mas lembrando que o condicionador de energia ele vai proteger a fonte dos equipamentos, mas não vai proteger ali a conexão a HDMI. E aí nós temos que ter outro tipo de proteção, porque também é muito recorrente a queima de portas HDMI nos receivers, mesmo com o condicionador. Isso também tem um segredinho que nós vamos comentar com vocês. E por último, a conexão com as caixas acústicas, que existe uma tendência hoje a todo mundo usar caixas acústicas de teto, mas eu gostaria aqui de fazer a minha defesa que quando for possível, nós utilizarmos caixas torre ou bookshelf, e vou explicar por quê. Fábio, como a minha tela está toda aberta aqui com o slide na frente, eu não sei se eu estou no ar ainda e se vocês estão me escutando bem, você pode... Sim, estamos escutando assim, Cláudio, e é muito, assim, às vezes o pessoal para de falar um pouquinho no chat ali, é porque o pessoal está compenetrado. Mas para mim está super claro, e pessoal, se vocês puderem responder também no chat aqui. Tá bom, é porque, como eu estou com a tela totalmente aberta aqui, eu não estou acompanhando as imagens. Bom, para a gente falar de home theater, que é o cinema em casa, nós precisamos entender rapidamente
o que é o som do cinema, e que é um áudio com vários canais para possibilitarem efeitos, e isso só foi possível devido a essas empresas aí, Adobe, depois a DTS veio copiando a Adobe, concorrente dela, e surgiu mais recentemente o Auro 3D. Nem todo mundo ouviu falar dessa empresa ainda, mas ela já está presente em alguns cinemas, e alguns receivers, inclusive, já têm nele a possibilidade de rodar esse codec dentro dele. Para residencial ainda não tem mídia para isso, mas já tem receivers com essa tecnologia, e você poderá fazer uso disso. Nós não vamos aqui, durante o nosso bate-papo, que nós estamos com o tempo restrito, dar ênfase ao Auro 3D, mas apenas para vocês saberem que existe, já é uma realidade, caso algum cliente queira colocar isso na sua residência. A configuração das caixas é um pouco diferente do que é o sistema Dolby DTS. Bom, no cinema, nós temos lá várias caixas acústicas. Todo mundo já sabe como é que é a distribuição disso. Aqui eu vou fazer o comparativo do cinema com o que foi para a residência. Não vou me demorar muito com isso, porque vocês já conhecem, mas para aquelas pessoas que estão tendo contato agora nesse webinar com o tema, então eu estou colocando aqui. No cinema, nós temos então a tela, as pessoas, e temos qualquer cinema, por mais simplesinho que seja, ele vai ter aí o que nós chamamos de áudio 5.1 canais, que é 5 caixas reproduzindo o som full range, e aqui talvez alguns técnicos tenham um pouco de dúvida. O que é o full range? É a possibilidade daquele canal de áudio reproduzir todo o espectro audível. Nós escutamos frequências que vão de 20 Hz a 20 mil Hz ou 20 kHz. Então, é todo o espectro audível. E o que está antes do ponto significa os canais de efeito que reproduzem. O engenheiro de áudio, lá no estúdio, ele consegue trabalhar todo esse espectro audível. O que está depois do ponto é um canal que ele é discreto, no sentido de reproduzir apenas uma parte que é dedicada aos efeitos de baixa frequência. Esse canal ele é dedicado para o subwoofer, para as frequências graves, mas ele é um canal de efeito à parte, só que ele não precisa ir até os 20 mil Hz, que ele vai no sistema, lá na parte de engenharia, lá no estúdio, esse canal está habilitado de 20 até 250 Hz. Então, com isso, um sistema 5.1 ele tem, na realidade, 6 canais de áudio, porque cada canal desse gasta uma trilha independente para ele. Nós temos aí equipamentos que falam que é 7.1, 7.2. Quando apareceu ponto 2, não é que foi feita a mixagem com um canal extra. E o 5.2 ou 7.2, na realidade, é o mesmo canal de efeito para as baixas frequências, só que na traseira do equipamento, do receiver, ele tem 2 conexões diferenciadas para você ligar 2 subwoofers. Mas o áudio é o mesmo que vai sair para os 2. E então não é que tem um efeito, uma mixagem diferente para ele. Nós vamos ver que isso não é necessário por causa dos comprimentos de ondas e tal, que a gente vai avançar daqui a pouquinho. Aqui, então, uma informação importantíssima para ajudar vocês, instaladores e técnicos, a entenderem, inclusive, as características técnicas de caixas acústicas. Então, nós escutamos sons que vão de 20 Hz a 20 mil Hz. Uma coisa que nem todos conhecem é que cada frequência tem atrelado a ela um comprimento de onda, ou seja, um tamanho de onda que é consequência dessa fórmula aqui, ó, a velocidade do som pela frequência em questão. No ar, a gente sabe que o som se propaga por qualquer meio elástico, qualquer meio material. E então ele propaga no ar, propaga
por concreto, por trilhos, por metal, madeira. E quanto mais denso o material, maior velocidade de propagação. No ar, ele se propaga aproximadamente 340 metros por segundo. Então, o som é uma onda mecânica, diferente da onda eletromagnética, que se propaga no vácuo, ele precisa de um meio elástico, um meio material. Então, quando eu pego a velocidade do som e divido por 20 Hz, significa que quando eu estiver escutando 20 Hz, nós vamos ter, teoricamente, uma onda de 17 metros trafegando pelo ambiente. Poxa, se eu tenho lá uma sala 3 por 4 metros, 3 por 3, essa onda precisaria de 17 metros para ela fazer o ciclo completo dela. Então, percebam que ela vai refletir um monte de vezes no ambiente, mesmo com um tratamento acústico, ela vai estar tentando propagar ali para poder dar essa resposta aí de 20 Hz. Diferente dos agudos, que 20 mil Hz. Então, velocidade de som 340 metros por segundo dividido por 20 mil, o comprimento de onda é 1,7 centímetros. Isso já nos explica o seguinte, que a diretividade das caixas acústicas, vocês vão perceber que o grave, o médio e o agudo, ele se propaga com direcionalidade diferente. Então, aqui nós temos uma situação onde nós estamos com um sonofletor no teto reproduzindo as baixas frequências. Olha só, ele propaga em todas as direções o grave. Como se fosse, se eu for comparar com luminária, é como se fosse uma luz fluorescente, que ela irradia para todos os lados. Já os médios, a mesma caixa de som, o ângulo de cobertura é menor, porque o comprimento de onda ele é menor também. Então, nas médias frequências, isso aqui, o som vai se comportar como se fosse uma lâmpada dicróica, com uma cobertura menor de radiação do que os graves. E os agudos, ele é um fecho, né, bem direcional, quase que um raio laser. Então, as altas frequências, ela tem ainda menos direcionalidade, ela é mais direcional do que o restante. E com isso, nós já vamos perceber alguns segredinhos. Quando a gente coloca uma caixa acústica na frente ali, montando o nosso sistema, é importante que os agudos, né, o tweeter, que é o componente que produz os agudos, esteja direcionado para o ouvido do cliente. Vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Outra coisa que eu gostaria de pedir permissão para vocês, que também não fica muito claro para alguns instaladores e pessoas que trabalham com áudio, é como é que essa questão do alto-falante produzindo o som. Nosso ouvido está mergulhado na pressão atmosférica do nosso meio. Para existir o som, é preciso que algum corpo esteja vibrando. Quando ele vibra, ele vai fazer um movimento, quando ele empurra o ar, um movimento de compressão, e quando ele volta, ele vai criar uma rarefação, a pressão vai estar menor que a pressão atmosférica, nessa volta, criando querendo criar um vácuo, vamos dizer assim. Então, nessa propagação, as moléculas de ar vão empurrando uma outra como se fosse um efeito dominó. Essa molécula que está aqui de ar, ela não vai sair daqui, vai viajar até lá onde está o ouvido da pessoa. Na realidade, ela vai empurrando as suas moléculas adjacentes. E o que acontece? Nesse movimento de comprime e rarefaz, isso vai vibrar o nosso tímpano. Então, vai haver uma compressão, ou então, ou vai estar empurrando o nosso tímpano, ou então vai estar puxando ele para fora na rarefação. E esse movimento de vibração do nosso tímpano é que vai gerar impulsos elétricos e a nossa percepção sonora. Um alto-falante, ele está fazendo o quê? Ele tem um ponto de repouso. Quando chega um sinal positivo nele, que o amplificador envia o sinal para ele, e lembrando que o amplificador ele envia sinais positivos e negativos, né, corrente alternada, quando chega um sinal positivo, ele comprime o ar.
quando tira ali o sinal, ele fica no ponto de repouso. Quando coloca o sinal negativo, ele puxa, ele vai para dentro, em sentido contrário, criando a rarefação. Então, fazendo pressão e rarefação. Cláudio, só para te posicionar, tá perfeito o áudio aqui, o vídeo, É. e tá muito interessante. E ainda tem gente aí ou já foi todo mundo dormir? Ele tá com 211 pessoas na sala. Tá bom, Nossa, né? que responsa. Então, vamos lá. Isso é aula de física básica, mas por incrível que pareça, temos algo que às vezes não fica muito claro para o profissional. Então, por isso, e todas as vezes que nós vamos ministrar algum curso, nós percebemos que esses conceitos fazem a diferença para o entendimento depois das características técnicas de amplificador, de caixa acústica. Porque muitas vezes a gente quer ver o negócio na prática, né? Mas se a gente não entender o fundamento, não entender toda a estrutura, tudo que vem por trás daquilo lá que está na prática, a gente não consegue fazer, né? Então, por isso que esses fundamentos realmente são bastante importantes. Então, prosseguindo, o som, nós temos 3 propriedades que são importantes nós compreendermos, que é a intensidade, que tem a ver com a amplitude da onda, e a intensidade é quão forte, quão intenso é este som. Na prática, nós falamos até errado, né? Fala assim, o som está alto, mas a altura, nós vamos ver no próximo slide, tem a ver com a frequência do som. Se eu quero dizer que ele está com um volume muito alto, né? Na realidade, a gente tem que dizer que ele é muito intenso. E a amplitude, ela tem a ver, né, com o quanto que nós estamos gerando de energia para empurrar essas moléculas de ar. Então, imagine que isso aqui é uma corda de um violão. Vamos imaginar que a corda lá do violão, que ela tem o tom de 440 Hz. Significa o seguinte, se eu tocar com pouca força, ela vai vibrar 440 Hz. E se eu tocar com ela com muita força, ela vai continuar vibrando 440 Hz, mas o som vai ser mais intenso. Por quê? Ao colocar mais força, a corda do violão vai se deformar mais e vai voltar com mais energia, como se fosse um pistão comprimindo o ar. É o que o alto-falante faz também. Quando a gente aumenta o volume ali no dial do receiver, o que nós estamos fazendo? Estamos colocando o alto-falante para deslocar mais, com mais força ou menos força, comprimindo mais ou menos o ar, fazendo com que o nosso tímpano comprima, vibre com mais ou menos, né, de intensidade, comprima mais ou menos, e então essa deformação do tímpano geraria impulsos elétricos mais intensos também, dando essa sensação auditiva de um som maior, né, mais intenso. E então vejam que a frequência não vai se alterar, mas a intensidade, a compressão, sim. Vamos aqui agora aí sim para a altura. A altura tem a ver com a frequência do corpo vibrando. E isso é que vai caracterizar se ele é grave, ou médio, ou agudo. Então, um som com uma vibração mais lenta, ele vai ter menos ondas fazendo o ciclo completo no período de 1 segundo. Imagino que essa aqui é aquela corda do violão, ela no ponto de repouso, aí eu puxo ela para cima, ela vai até o máximo e o tempo está passando. A hora que eu solto ela passa pelo ponto de repouso, depois ela vai para um sentido contrário, e depois ela volta e começa tudo de novo. Então, isso aqui é um ciclo completo. Se ele faz esse ciclo 20 vezes por segundo, é um som grave que a gente já começa a escutar. Se ele faz esse ciclo 20 mil vezes por segundo, é o nosso limiar ali do agudo. Isso são frequências teóricas, porque nós sabemos que nossa audição, a gente não consegue verdadeiramente perceber os 20 Hz e os 20 mil Hz. Né? A gente sente os 20 Hz, mas não conseguimos, às vezes, escutar os 20 mil Hz. Bom,
Vamos seguir adiante, nós temos muito assunto. E aqui, se nós quisermos subdividir as regiões por frequências, aqui tem uma dica. De 20 Hz a 60 Hz, nós poderíamos considerar os subgraves. Quando a gente fala de subwoofer, o que é? É um woofer, né? É um alto-falante para as frequências que estão aproximadamente nessa região. Os graves vão de 60 Hz a 250, os médios graves de 250 Hz a 2000 Hz, médios agudos de 2 a 6K e os agudos de 6K a 20.000 a 20K. Eu posso te interromper e fazer uma pergunta aqui? Pode, pois não. Se você for falar mais na frente, você pode falar e lá na frente você fala, tá? Não tem problema. Pode falar. Eu tenho certeza que isso é dúvida de muita gente. Quando eu vou, então, setar um subwoofer, né, no meu home, eu tenho ali a faixa de frequência que eu quero que ele trabalhe, né? Qual que é a faixa de frequência ideal? Aí a gente está saindo um pouquinho da teoria e indo para a prática. Eu estou falando disso porque já me perguntaram isso, tá? Ok. Um corte que é padrão, que é sem erro, se você estiver trabalhando com caixas acústicas tradicionais aí, seja de teto ou bookshelves, nós vamos ver daqui a pouco alguns modelos de caixa, e também caixas torre, apesar que caixa torre, ela praticamente, a gente acaba eliminando o subwoofer, mas seria o corte de 80 Hz. Você não quer errar no corte, quando você estiver configurando o receiver, você vai lá e corta em 80 Hz. É uma faixa onde o subwoofer, então, ele vai responder sons que vão dos 20 Hz até os 80 Hz. Porque quando eu corto em 80 Hz, significa o seguinte, tudo que for acima de 80 Hz, ele não vai trabalhar. E tudo que for abaixo de 80 Hz, ele vai trabalhar. E ele vai trabalhar quanto? De 20 a 80? Depende. Se o sub começar a trabalhar a partir de 20, raramente um sub começa. É muito difícil reproduzir 20 Hz. Tem que ser assim um canhão de subwoofer para poder trabalhar essa faixa. Normalmente eles começam ali em 25, 27 e vai até mais ou menos uns 180, 200 Hz. Mas se você faz o corte muito alto para ele reproduzir 100, 150, o subwoofer vai soar feio. Então, na prática, não é bom você fazer o corte do subwoofer muito alto, mais do que 80 ou 100 Hz, a não ser que as caixas que você vai trabalhar, que ele vai ter que complementar ali, sejam caixas muito pequenininhas e que ela trabalha a partir de 200 Hz, de 180 Hz, 150, aí você precisa subir o corte. Mas cuidado, porque pode soar estranho o sub nessa faixa aí mais alta. Então, assim, o sub, então, eu vou setar ele ali em 80, colocar o corte em 80 e as outras caixas de 80 para cima. Super respondido, Claudio. Depois, vamos ver se vai haver tempo. Eu tenho que explicar para vocês que imagine que você tenha lá no... É porque a gente ainda nem falou das configurações ainda, mas para quem já é da área, imagine que você tenha lá as 5 caixas que compõem o 5.1 e o subwoofer. Se as suas 5 caixas forem caixas torre que reproduzam todo o espectro audível, então você vai ter o subwoofer trabalhando somente o sinal LFE, que é o efeito de baixa frequência. Mas quando a gente vai diminuindo o tamanho das caixas, quanto menor o tamanho da caixa, do alto-falante, menos ela responde grave. É uma tendência isso. E aí, essa faixa de graves que essa caixa do canal esquerdo, central, direito, surround não conseguem reproduzir, e você faz o corte, porque quando você faz o corte, você está fazendo o corte para essas 5 caixas, né? Aí há uma terceirização do trabalho, já que aquela caixa não consegue reproduzir essas baixas frequências, então é como se o receiver estivesse negociando lá com o subwoofer, dizendo, amigo, preciso de um trabalhinho extra seu aí. O pessoal ali não consegue trabalhar as baixas frequências. Você pode quebrar esse galho aí para mim? Você pode reproduzir? Beleza. Então, no corte, você diz assim, se você cortou as 5 caixas em 80 Hz, significa que tudo que é abaixo de 80 Hz
daquelas 5 caixas vai ser reendereçado para o subwoofer. Então ele vai fazer o trabalho de reprodução do LFE, que é o efeito de baixa frequência, e ainda toda a parte de grave das outras 5 caixas. Aí vocês podem estar se perguntando, mas isso pode? Pode, porque nós vimos que as baixas frequências elas têm um comprimento de onda grande. Então você não consegue saber muita direção de onde ela está vindo. Você tem a sensação que aquela faixa de graves está vindo da caixa central, da frontal esquerda, da surround, mas na realidade quem está fazendo esse trabalho é o subwoofer. Então é isso que acontece quando você faz o corte. Mas isso é coisa mais para frente aí para a gente talvez voltar nesse assunto. Legal, obrigado por responder, Claudio. Opa, que nada. Bom, e outra coisa que também é importante nós entendermos é sobre o timbre. Às vezes fala assim, não, o timbre da tal caixa é muito bonito, o timbre da caixa de madeira é melhor, mas o que é o tal do timbre? Que a gente tanto fala. O timbre é a impressão digital ali de uma emissão sonora. Quando você liga para alguém, e mesmo sem você dizer o nome, e mesmo que você ligue de um número diferente e falar alô, a pessoa já sabe que é você. Por quê? Você tem uma característica vocal única, o seu timbre é único, é igual a sua impressão digital. E por que isso, por que dessa diferenciação? É que todo corpo que vai gerar som, e aqui nós temos vários exemplos, temos ali um diapasão, que teoricamente ele daria um tom puro, que é usado para afinar os instrumentos, né? Normalmente ele é em 440 Hz. Temos ali a forma de onda, olha só, no diapasão a forma de onda seria quase que uma senoide pura. Na flauta, você já tem ali os picos da onda um pouco diferentes. A voz humana já está bem diferente. Um violino já está bem diferente. Agora, imagine o seguinte, todos esses 4 fontes sonoras estão gerando o mesmo tom de 440 Hz. E por que você consegue diferenciar o som? Se você fechasse o olho e cada um tocasse um instrumento, você ia perceber qual que era qual, por causa do timbre. Então, as caixas acústicas, elas também têm timbres diferentes em função da sua composição. E por que isso acontece? A partir do momento que você tem, por exemplo, um tom que vai ser gerado ali na caixa acústica ou na fonte sonora, você tem o tom principal, vamos supor que fosse essa onda aqui, e você vai ter... Opa, deu um barulhinho aí. Eu estou no ar ainda? Tá sim, Claudio. Opa, beleza. Então você tem o tom que você gerou e você vai ter automaticamente uma série harmônica que é aquele tom vezes 2, vezes 3, vezes 4, tendendo ao infinito. E o que vai acontecer? Dependendo do tipo de material que foi construído, aquela caixa acústica, por exemplo, ou a sua garganta, ou o instrumento, se ele é de sopro, se ele é de corda, como é que são suas cordas vocais, se sua garganta é maior, menor. O que vai acontecer? Cada harmônico, ou seja, essas frequências que vão ser múltiplos do tom principal, elas vão soar com intensidades diferentes. E quando eu somo o tom principal com os demais harmônicos com intensidades diferentes, isso vai dar uma onda que é essa coisa estranha que gera formas de ondas diferentes para cada instrumento. A forma da onda, mesmo um tom sendo igual, ela é diferente porque a série harmônica se reproduz com intensidades diferentes cada harmônico. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que aparelho valvulado tem um som mais agradável. Por que isso? Às vezes você pega um aparelho valvulado que tem saída com distorção, uma saída single-end lá, de válvula single-end, com distorção harmônica de 10%. Às vezes isso soa mais bonito, mesmo com esse tanto de distorção, do que um aparelho transistorizado. Porque os aparelhos valvulados, eles têm a tendência a dar mais ênfase nos harmônicos pares. E os ouvidos nossos gostam de ondas com harmônicos pares. Já os transistorizados, a tendência é eles darem um pouco mais de ênfase aos harmônicos ímpares. Isso soa já um pouquinho diferente para a gente, não tão agradável quanto
os harmônicos pares. Então, daí já fica uma diferença, né? De, poxa, o valvulado ou transistorizado. Então, apesar de gosto ser muito relativo, mas tem sentido alguém falar que o som do valvulado é mais bonito. Então, tem a ver com os harmônicos que são gerados pela saída do equipamento ali. Agora sim, chegamos no nosso assunto, né? Então, na nossa revisão, só fechando aqui sobre o timbre, então uma caixa de plástico que vai no teto e que ela tem o que a gente chama de configuração baffle infinito, ela fica, a parte frontal do alto-falante fica totalmente isolada da parte traseira, ela soa de um jeito, o timbre dela é um. Se você pegar uma caixa de madeira, que normalmente a construção dela é base reflex, ela tem um duto de sintonia, ela já vai soar com outro timbre, de outra maneira, diferente. Então, por aí você já começa a ter também diferenciação de como que o som vai chegar para você e para o seu cliente. Né? Não estou dizendo que um é melhor ou pior do que o outro, estou dizendo de por que soa diferente. Tem alguma pergunta dentro desse tema, Fábio? Não, dentro desse tema não. Pode prosseguir, Claudio. Então tá. Outra pergunta que as pessoas fazem o tempo todo qual que é a distância que a caixa tem que ficar, a esquerda e a direita tem que ficar da TV, que é a distribuição das caixas. E mesmo a pessoa trabalhando já há algum tempo, às vezes fica com essa dúvida. E a solução é a seguinte, na realidade não existe uma distância máxima ou mínima que é ali uma regra, mas o que é trabalhado são os ângulos de abertura em relação ao espectador e ao eixo da imagem ali, que é a caixa central, ou a televisão. Então percebam o seguinte, essa regra, quem convencionou isso foi a indústria e juntamente com os laboratórios que desenvolveram esse áudio multicanal. Perceberam que tem que existir uma coerência entre a imagem e as distâncias que as caixas acústicas estão dessa imagem e do espectador. Então, a regra, qual que é? O seu espectador está aqui no sofá, no centro dele. É muito importante a simetria, né? A televisão ou o telão está no eixo do sofá. A caixa frontal direita ela deverá estar entre 22 e 30 graus. E lembrando que um círculo tem 360 graus, né? Então, daqui até aqui tem 90 graus, daqui até aqui tem 180, daqui até aqui 270, daqui até aqui 360 graus, fechando aí o círculo. Aqui, eles estão usando de 0 a 180 e espelhando também até de 0 a menos 180 aqui. Então, se você coloca a caixa muito próxima, você saiu fora dessa regra. E se você coloca o surround aqui, que deveria ficar no mínimo no eixo de audição, que é 90 graus, ou um pouquinho para trás, você também está cometendo um erro grave aí, principalmente aqui no canal surround. Por quê? Os efeitos são criados para que o espectador fique dentro deste círculo, vamos dizer assim. E se você coloca a sua caixa acústica por algum motivo aqui antes do ouvido, é como se os efeitos estivessem todos aqui e você estivesse fora do círculo, só observando os efeitos. E até se lamentando, falou, poxa, seria tão bom se eu estivesse lá dentro, percebendo os efeitos. E às vezes acontece algumas coisas desse tipo. Quando, por exemplo, você vai colocar essas caixas no teto, todas elas, e aqui tem uma parede no fundo, e tem uma sanca, e tem uma iluminação na sanca, e aí a caixa tem que ficar mais para frente. Você, dependendo da posição que a caixa ficar, porque às vezes a sanca é até um pouco maior,
o que vai acontecer é que o surround, o efeito que deveria vir da linha de audição para trás, acabou ficando à frente. Então, quando tocar aquele efeito, você já está totalmente descaracterizado em relação ao que foi imaginado pelo diretor do filme, pelo engenheiro de som que gastou lá pelo menos umas 3.000 horas de mixagem para você ter o efeito surround e você foi e colocou a caixinha aqui na frente. Então tem que ficar muito atento com isso aqui. Tem algumas técnicas, por exemplo, poxa, Cláudio, aqui tem a sanca, aqui tem a parede. Vamos supor que não tenha nenhum material absorvente acústico aqui. Uma jogada que você pode fazer, se não tiver como sair dessa, é colocar uma caixa, a mesma que você utilizaria para colocar um alto-falante angulado, fazendo o quê? Jogando o som angulado para a parede do fundo e ela, por reflexão, volta aqui para a pessoa. Você vai falar que isso é loucura, mas é uma loucura coerente, porque o som vindo para cá, refletindo e voltando, você vai estar conseguindo fazer como se tivesse uma caixa virtual aqui atrás, e essa reflexão voltando. Sou capaz de lhe dizer que isso possivelmente soará, em termos de efeito surround, melhor do que se você tiver uma caixa tradicional jogando som para baixo aqui, você fora dessa área de efeitos. Espero não estar chocando vocês com isso. Com essa Não, os comentários aqui estão bons, estão bem positivos, Cláudio. Os negativos você deixa para falar depois, tá bom? Pode deixar. Bom, então nós temos... Posso fazer uma pergunta, Cláudio? Fizeram agora, acho que tem bastante a ver aqui com o tema. Qual que é a altura das caixas surround em relação ao sofá? Na verdade, eu acho que a pergunta não seria em relação ao sofá, seria em relação ao ouvido, né? Seria o termo mais correto ali para explicar. É uma ótima pergunta essa, porque vocês vão perceber que, infelizmente, hoje nós temos feito algumas coisas equivocadas em função da estética. O que ocorre? Todo o sistema 5.1, 7.1, 9.1, ele foi pensado para que a imagem sonora saísse deste layer aqui, ó, na altura da pessoa sentada no sofá. O ouvido da pessoa sentada está mais ou menos 1,20 m de altura. Então, quando você pega uma caixa torre, você vai ver que sempre o tweeter está mais ou menos a essa altura. Você não vai ver um tweeter lá no pé da caixa. Porque o tweeter é o transdutor que vai reproduzir os agudos, que são extremamente direcionais, como se fosse aquele laser point apontando para a pessoa. É por isso que é importante também, quando for utilizar os equipamentos, as caixas estarem anguladas para o centro do sofá, esse agudinho, porque se ela estiver reta, pode ser que, dependendo da distância, essa área dos agudos até não chegue de forma adequada para a pessoa que está aqui, porque aí o ângulo de cobertura dele não vai chegar de forma adequada. No curso, quando nós trabalhamos a parte prática, os nossos alunos já perceberam isso. Nós colocando a caixa reta e colocando ela apontada para o centro, e é perceptível essa diferença. Pode parecer uma frescura, mas são esses pequenos detalhes que vão fazer o diferencial na sua instalação. Aliás, eu gostaria de fazer um parêntese. Atualmente, qualquer um tem acesso a equipamentos. Às vezes nós somos chamados para fazer revisões em sistemas de home theater que foram instalados por outras empresas e, por algum motivo, o cliente não está mais conseguindo fazer contato com aquela empresa, aí nos chega por indicação. E para nossa surpresa, muitos dos home theaters, quando nós chegamos lá e vamos no receiver, ele está default, igualzinho você tira da caixa e coloca lá. Então, muitas empresas hoje viraram praticamente o quê?
conectadores de cabos, porque eles vão lá, conectam os cabos, não faz ajuste nenhum de distância, de ganho, e isso qualquer pessoa pode fazer. Qualquer coisa para o cliente que seja melhor que o som da televisão dele vai soar legal, mas a hora que você senta e vai configurar, isso gasta um tempo. E a hora que eu falo configurar, não é colocar o microfone que vem com o receiver e deixar o sistema fazer o autoajuste. É você, depois, que se você for usar o microfone, você ter os critérios para ir lá e conferir, verificar, porque normalmente esses autoajustes costumam dar algumas falhas escandalosas. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes alguma coisa sai bem errado lá, por algum motivo. E então esses pequenos detalhes vão possibilitar que seu cliente, mesmo com um equipamento não tão caro, mas que soe bem, que soe agradável. E então eu recomendo fortemente que vocês se especializem em entender essas sutilezas para aplicar no dia a dia. Vocês vão perceber muitas diferenças de qualidade no sistema de vocês. Bom, aqui eu fiz questão, às vezes as pessoas falam assim, Cláudio, como é que eu descubro esse ângulo? Tem empresas que, logicamente, vai colocar lá o projetista dele, o cadista, né, a pessoa que trabalha com AutoCAD, para já gerar o ângulo de 20 graus em relação a esse eixo aqui, mas a pessoa que não tem muito no dia a dia essa facilidade com AutoCAD, pode comprar um transferidor, isso é baratinho, coisa de R$ 30, e você coloca aqui, ó, no eixo zero, ó, o centro do transferidor fica aqui, na realidade deveria ser até aqui atrás, né? Onde está mais ou menos a cabeça da pessoa. Eu estou aproveitando o próprio desenho da Adobe. Aqui, ó, então você colocaria o centro do transferidor onde vai estar a cabeça da pessoa, o 0 grau vai estar alinhado com o eixo da TV, e você puxa aqui, ó, olha essa linha de baixo aqui, ó. É porque esse transferidor ele tem a escala de 0 a 180 e tem o inverso também, de 0 a 180 voltando. Mas é sempre no sentido horário, começa em 0 grau e termina em 360 graus. Então, você pode colocar a caixa entre 22 e 30 graus. Nesse caso, aqui, ó, está em 30 graus e a caixa ficaria aqui. Aí sim, você pode pegar um escalímetro, se o projeto estiver em escala, e medir qual que é a distância em metros daqui até aqui. E aí você alocar no seu projeto, ó, a caixa deverá estar a X metros daqui. E coincidiu com a luminária. Opa, posso chegar um pouco mais para dentro, se for o caso, em função dos 22 graus. Mas, se a luminária coincidir, vamos supor que é uma caixa de teto, porque isso vale tanto para essas caixas de piso quanto as de teto. Se a luminária coincidir aqui, talvez nós tenhamos que negociar com a designer, né, para podermos deslocar ela para o lado ou um pouco para frente. E isso a gente faz também para surround, né, entre 90 e 110 graus dos dois lados. Ficou faltando eu acabar de explicar uma coisa aqui. Desculpa, Fábio. É sobre o palco sonoro, né? Então, o correto é as caixas ficarem na altura do ouvido da pessoa. Se a caixa é caixa torre, a caixa central fica um pouco mais para baixo, mas é interessante ela estar angulada, se ela ficar um pouco mais baixa para o ouvido da pessoa. E essas caixas surround, é uma tendência, às vezes, a pessoa colocar ela muito alta, fixada na parede. Isso não é bom, porque o grave vai chegar aqui embaixo para ela, mas o agudinho vai passar por cima da cabeça dela sentada. Então é legal ela ficar um pouco mais baixa ou então mais alta, só que angulada para o centro. Isso é por causa dos agudos, tá? Não é por causa dos graves. Você não fazendo essa angulação, você vai escutar o som chegando aqui. Só que vai chegar, como diz no popular, sem brilho, porque os agudos não e os médios não estão chegando de forma adequada. E um som bonito um som agradável, é o que chega com todas as frequências, os graves, os médios e os agudos. Ô, Fábio, estou vendo o horário aqui.
Acho que eu posso correr um pouco mais, né? Porque Vambora, segue aí. ó, aqui, quando nós utilizamos caixas acústicas, substituindo as caixas que são as corretas, né? Que é para trabalhar nesse layer. Lembrando, então, mais uma vez, que o engenheiro de som e o diretor do filme, quando eles estão lá no estúdio mixando, os efeitos que eles estão imaginando estão transitando, ó, nessa altura, nesse layer aqui a 1,20 m do piso. É isso que vai ser pensado o efeito. Então, quando nós tiramos esse layer e jogamos isso para o teto, o que nós fizemos? Nós descaracterizamos o que o engenheiro de som, juntamente com o diretor do filme, fizeram. Nós jogamos para o teto, subimos o layer. E isso, assim, vai chegar o som aqui embaixo? Vai. Mas a imersão de efeito já vai ficar danificada, vamos dizer assim. Não vai ser tão perfeito quanto era neste layer. Então, eu insisto a vocês o seguinte: se você é um especificador de equipamentos, ou um arquiteto, um designer, se não for atrapalhar demais a estética, prefira colocar as caixas nessa altura. Nem sempre a surround é possível, porque às vezes o sofá vai estar no meio da sala. Mas então, pelo menos a surround você coloca no teto. Mas as frontais daria para já fazer uma grande diferença. E isso aqui já começa a ficar mais necessário quando nós vamos falar lá na frente de Atmos, porque todas as caixas terão que ficar nesse layer para que o efeito Atmos funcione. Se nós, em algum momento, estamos pensando em fazer um sistema Atmos, que nós vamos explicar daqui a pouco o que é, colocando todas as caixas de teto, desista, porque o Atmos não foi feito para trabalhar todo mundo no teto. Nós temos que ter esse layer aqui embaixo para poder o efeito Atmos transitar aqui, se movimentar dentro desse espaço entre os dois layers. Então, quando nós colocamos caixas no teto e o alto-falante é inclinado, não é por causa do grave, porque o grave chegaria aqui, os médios chegariam um pouco. Essa inclinação é principalmente para que os agudos cheguem no ouvido da pessoa. Então, muito cuidado. Se você vender uma caixa para o seu cliente, que ela é inclinada, e você deixou o seu Twitter aqui apontando para baixo, você vendeu uma caixa mais cara para fazer a mesma coisa que uma caixa que é plana. Então, você tem que tomar esse cuidado de... Normalmente, o Twitter aqui ele é pivotante. Aí você vai pivotar esse Twitter para ficar no centro do sofá onde está a pessoa. É por isso que ela é inclinada, para que possa permitir você direcionar de uma forma mais confortável o Twitter para a pessoa. Aqui o sistema 7.1 no cinema, que mantém a mesma questão, as três frontais, o subwoofer, só que agora o surround virou 4, e quando vai para a sala de home theater, os ângulos permanecem frontais os mesmos, o surround o mesmo, só que agora vai ter o surround back, onde você vai ter que ter mais duas caixas aqui atrás. Percebam que isso só é possível se você tiver espaço aqui atrás. Se o sofá estiver colado numa parede, não tem por que você usar 7.1. Cláudio, se eu colocar todo mundo alinhado? É preferível, nesse caso, menos é mais. É preferível você trabalhar 5.1 e esquecer isso aqui, usar para outra coisa a saída do receiver, do que colocar aqui. Agora tem um detalhe, o 7.1 ele praticamente está deixando de ser produzido efeito 7.1 para poderem aproveitar um pouco mais o sistema Atmos. E agora sim, a bola da vez, que é o Atmos. Eu recomendo que todo mundo que for vender home theater, já, de preferência, mesmo que seja uma sala não muito grande, já dê preferência para o Atmos, se o cliente tiver condição de investir.
porque realmente muda completamente o que nós conhecemos como o que nós tínhamos de referência com o 5.1 e o 7.1. É um outro nível de processamento. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender algumas coisas do Atmos. Vamos tentar esclarecer aqui. A primeira grande coisa é, pelo amor de Deus, vocês nunca vão dizer para o seu cliente que o Atmos permite que o som seja 3D. Porque desde que o mundo é mundo, o som aqui no nosso planeta ele já é 3D. Né? A hora que você fala, uma árvore tomba, o som sai em todas as direções. Na realidade, não é que no Atmos o som vira 3D, o som ele é sempre 3D. Mas o efeito no Atmos, ele começa a permitir que ele circule nos 3 eixos, o X, Y e Z, dentro da sala, porque a configuração de caixas que o Atmos utiliza permite que o engenheiro de som coloque objetos, né, de efeito se deslocando em qualquer ponto da sala. Ele movimenta o som na vertical, na horizontal, em qualquer eixo aí das coordenadas cartesianas X, Y, Z. E esses efeitos continuam sendo 3D, como qualquer outro tipo de som. Né? Aqui uma típica sala de cinema com Atmos, onde você tem várias caixas no entorno e várias caixas no teto. E percebam, nós já estamos acostumados a colocar no home theater caixas no teto. Ele falou assim, Cláudio, mas eu não sei por que eles estão fazendo isso, eu já colocava a caixa no teto há muito tempo, mas é porque a gente colocava errado, né? Porque deveria colocar no layer ali a 1,20 m do piso. Aqui, essas caixas, além do layer tradicional, foram acrescentadas essas caixas. E outra coisa, com isso, nós vamos, com Atmos, poder trabalhar até 128 trilhas de som e soltar essas 128 trilhas, né, efeitos, para até 64 caixas acústicas. E isso aqui eu tirei do próprio guia da Dolby, tá? Foi ela quem inventou o Atmos, né? Dolby Atmos. O que acontece? Esses 128 trilhas, elas não é que tem lá 128 canais full range trabalhando. O cara está lá com uma mesa de som de 128 canais e mais um subwoofer, né? Dando 129. Na realidade, todo esse trabalho é feito em cima de 9.1 canais lá do sistema do engenheiro de som. Só que dentro desses 9.1 canais, existem objetos que eles vão trabalhando que eles vão sendo inseridos dentro desses 9.1 de tal maneira, esses algoritmos, que você consegue, então, gerar de 9.1 mais 118 objetos para você brincar. Então, você tem a base ali que é 9.1 e pode brincar com mais 118 objetos. No total, você teria 128, então, trilhas para você poder trabalhar aqui no seu sistema de mixagem. Uma vez que você brincou com esses 118 objetos, você poderá, então, soltar isso. Se você quiser criar um home theater e tiver equipamento para isso, você pode colocar 64 caixas acústicas em volta da pessoa lá e cada uma saindo um efeito diferente no sentido de gerar essa ambientação. E aqui, ó, o diagrama, né? Você tem lá os 128 tracks, você tem a cama, os objetos, você tem um gerenciador de volume, e isso vai para os amplificadores. O B-Chain é o que seria a sala a sala técnica lá no cinema, onde ficam os amplificadores. E você tem o seguinte, aqui que é o mais fantástico do Atmos, que pouca gente sabe, um corretor de posicionamento dos efeitos em função da quantidade de caixas que você está utilizando. Então imagine que o engenheiro de som, juntamente com o diretor de cinema, falou assim, olha, eu quero que em determinada cena
o helicóptero pare no meio da sala de cinema, a 1,50 m de altura. E vamos supor que o cara está mixando isso lá com as 64 caixas no estúdio. Uma suposição, né? Normalmente não está. O que acontece? Esse mesmo efeito, a hora que você for para o seu home theater, lá na casa do seu cliente, colocou 5.1 mais 2 caixinhas Atmos no teto, o sistema percebe quantas caixas de som que tem o seu sistema, e ele, internamente, ele tem uma eletrônica que sabe a quantidade de canais que você está trabalhando, e ele já faz a correção para que o efeito saia no meio da sua sala de home theater, também aquele 1,50 m de altura, ou seja, independente da quantidade de caixas, desde que você respeite as regras de distribuição de caixas, Atmos, que nós vamos ver daqui a pouco, o sistema já corrige isso e o efeito sempre vai ser na posição que o engenheiro e o diretor do filme imaginaram. E isso é fantástico, isso é algo totalmente diferente do que a gente estava acostumado. E isso ele transitando na vertical, na horizontal, nos 3 eixos, como eu disse para vocês. Então, se você me perguntar, Cláudio, vale a pena investir num 7.1 ou num 5.1.2, que é o Atmos, né? Que é o 5.1, e agora entrou uma terceira nomenclatura, um terceiro número, que é depois do ponto 1, que é a quantidade de canais Atmos. O receiver que faz 7.1, ele faz 5.1.2. Eu deixaria de lado o 7.1 e faria o 5.1.2, por 2 motivos. Primeiro, porque em termos de efeitos vai ficar muito mais bacana. E outra, porque qualquer filme que você for comprar hoje no Apple TV e agora já no Netflix também, eles já estão vindo Atmos. E se você tiver a assinatura lá do Netflix, a mais top, e no Apple TV, se você estiver utilizando o Apple TV 4K, ele já permite você rodar filme Atmos, né? Então você vai conseguir fazer isso. Posso te interromper? Não só pode, como deve, porque eu acho que nós vamos precisar de uns 8 webinars para poder. Nosso tempo está apertado, mas assim, apareceram 2 perguntas ótimas. Uma você já acabou de responder, que é justamente falando sobre se justificava numa sala Atmos, né, de um cliente que usa Netflix, né? Então você acabou de responder. E a outra é do Daniel Lima. Eu vou ler o que ele escreveu aqui, que eu prefiro ler do que, enfim, traduzir a pergunta dele, tá? Cláudio, se o Atmos é orientado por objeto, e por isso muito depende do processador, você não concorda que receivers não têm capacidade de processamento real para isso? Não seria mais interessante o cliente investir em caixas melhores e fazer um 5.1 com caixas mais top, do que fazer um Atmos no mesmo orçamento com receiver que não processa direito e caixas de qualidade inferior? Ok, obrigado pela pergunta. Bom, o que ocorre? O não processar direito, eu não sei até que ponto são esse critério que você, Daniel, está utilizando, porque esses objetos que estão indo ali, se você pegar qualquer receiver hoje que trabalhe Atmos, ele vai ter um processador preparado para poder processar esses objetos. E mesmo que talvez não seja o mesmo processador ultra mega power top, igual é o sistema de áudio profissional lá do estúdio, o pessoal, quando está fazendo esse trabalho, eles estão levando em consideração a eletrônica que vai encontrar na casa do cliente. E lá na casa do cliente, o efeito Atmos vai te dar condições, algumas características imersivas superiores ao que seria o 5.1 tradicional. Agora, concordo com você, entre colocar caixas inferiores e trabalhar o Atmos e não ficar tão legal o resultado, talvez investir um pouco mais em caixas de melhor qualidade e trabalhar o 5.1. O ideal seria a gente trabalhar o Atmos com caixas também um pouquinho melhores, né? Mas eu não teria receio de colocar o Atmos
assim, pensando que o receiver não vai processar legal. Eles estão preparados para isso, sim. Legal, obrigado, Cláudio, por responder. Obrigado. Olha, é o seguinte, deixa eu dar um overview do que nós preparamos. A ideia era falar do Atmos. Foram feitas muitas perguntas, principalmente na questão de acústica também. E nesse meio do caminho eu deixei algumas coisas ali de cabos para falar para vocês. Então, eu não sei, eu deixo vocês decidirem se a gente. Porque eu acho que nós temos aí mais ou menos o que? Uns 15 minutos, talvez, aí para teoria e depois abrir para perguntas, né, Fábio? Sim, eu acho que seria o ideal, Cláudio. Quem sabe a gente pula para a parte de acústica ou a gente vai para alguma outra questão, mas basicamente as três grandes áreas de perguntas que o pessoal tinha feito era sobre distribuição de caixas acústicas, que a gente fechou. Aliás, está faltando só mostrar aqui como é que a gente posiciona as caixas Atmos, e a parte de acústica e a parte de como que a gente dimensiona amplificador com caixa, né? Eu acho que esse dimensionamento de amplificador com caixa é bastante importante, né? Teve bastante gente que falou sobre isso, e a parte de acústica também, se a gente conseguir dar um tapa nisso aí, Claudio. Eu acho que o de acústica seria, talvez, nós não vamos conseguir dar um curso de acústica em 10 minutos e também nem é nossa intenção. Seria mais assim, dizer algumas questões que podem auxiliar, igual o pessoal pediu, mas lembrando que o ideal, quando você for fazer um belo trabalho, uma boa sala, é você chamar um parceiro que possa projetar e executar a acústica. Mas eu acho que nós vamos apenas deixar algumas dicas, principalmente do que não fazer, né? Exatamente. Eu acho que se a gente falar o que não fazer, né? Quando a gente fala de colocar aqui, porque é estranho falar e a gente não aparecer. Deixa eu diminuir aqui também a tela, vamos ver se é possível. Falar do que não fazer, né? Eu acho que já dá um panorama muito bacana para o pessoal. Então tá. Então vou só fechar aqui a questão do Atmos, que lembrando que o Atmos tem o DTS:X, que é o concorrente, né? A Adobe inventou o Atmos e o similar com o codec DTS é o DTS:X. Então nós, a partir do momento que a gente tem o Atmos, nós tivemos que colocar esse terceiro número que também é full range. Olha agora como ficou mais claro entender o que é o full range, né? Então, ó, aqui é full range, aqui é discreto, e aqui é uma faixa de frequência limitada, e aqui é full range também. Então, ó, é o 5.1 tradicional, só que com agora as duas caixas Atmos no teto. Os ângulos aqui do 5.1 continuam a mesma coisa. O 7.1.2 é o mesmo 7.1 com mais um par de caixas no teto. Lembrando que com o Atmos, se você não tiver condição de colocar a caixa no teto, você pode trabalhar com caixas acústicas que tenham alto-falante Atmos, além do caixa frontal, você tem alto-falantes Atmos para o som bater no teto e voltar para o seu cliente. Esse tipo de situação aqui, ele acaba perdendo energia, né? Você acaba tendo que jogar o som para cá, bater no teto para refletir, nem sempre esse ângulo aqui vai dar certo. Então, essa é uma situação mais complexa no sentido de ajuste, mas às vezes é a única que você tem porque o cara tem laje e não dá para colocar a caixa de som no teto. Essa aqui já seria a mais confortável. E é assim, a que está sendo mais utilizada hoje. Até coloquei aqui, ó, que é o 5.1.2. Qualquer receiver que faça 7.1, ou 7.2, né, ele vai conseguir fazer isso aqui. Lembrando que quando você tem uma situação dessa aqui, ó, você tem que ter um receiver de no mínimo 7 canais, né? 5 canais para tocar as caixas aqui satélites e 2 para tocar as
as Atmos. Bom, quais mídias deveremos usar para poder reproduzir o Atmos? Primeira coisa, como hoje todos os TVs são 4K, o ideal é que qualquer receiver hoje já suporta 4K, o ideal é que você use uma fonte de programa 4K. Então eu recomendo fortemente o Apple TV 4K. Você vai ter aí a NET 4K, só que lembrando que quando você coloca uma NET 4K, não é que os canais lá que você fica zapeando são 4K, é apenas na compra de filmes, no Now da NET, que você vai ter a opção de comprar os filmes 4K, que, por incrível que pareça, é mais caro do que, pelo menos era até pouco tempo atrás, do que o filme do Apple TV. E aqui não vai te entregar Atmos, e aqui vai te entregar Atmos. Então, se tiver que rodar um filme 4K com Atmos, esse cara continua, na minha opinião, sendo hoje uma das melhores fontes de programa para você usufruir de 4K com Atmos. Aqui você vai ter o 4K, mas não vai ter o Atmos. O Netflix, você vai ter o 4K, vai ter o Atmos, e aí o seu televisor vai ter que, se você for usar o seu televisor para poder assistir o Netflix, você vai ter que trazer esse áudio Atmos pelo retorno de áudio do cabo HDMI, né, pela porta ARC. E o que vai acontecer é que o seu televisor e o seu receiver vai ter que ter o ARC, a versão mais atual, que é o eARC, né, que é o Enhanced ARC, que é o que suporta trazer o Dolby Atmos pelo canal de retorno de áudio. Os televisores mais antigos não vão conseguir fazer isso. Então, eu não acho uma boa ficar assistindo filme Netflix pelo processamento do próprio televisor, não. O ideal é você ter um processador externo aqui, que é dedicado, mais bacana, né? Mas isso é uma opinião minha, e vocês têm tudo. Legal, você acabou de responder uma pergunta que acabaram de fazer aqui, Claudio. Muito bom, obrigado. Legal. Aqui as resoluções, que vocês também já conhecem bastante, tal. O aspect ratio. Olha, o nosso sistema, quando a gente trabalha com 4K, Atmos, essa coisa toda, o ideal é a gente já ficar preparado para colocar nele cabos de boa qualidade. Então, nada de colocar cabo muito baratinho, porque isso pode detonar lá o seu sistema. Cabo é algo muito importante para boa qualidade. E a versão mais atual de cabo HDMI é a versão 2.1. Até pouco tempo atrás era 2.0. A 2.1 ela já suporta 8K e tem um monte de coisas. Isso aqui você pode entrar lá no site hdmi.org e buscar essa tabela lá. Uma das coisas mais bacanas, então, que tem nessa versão nova do cabo, vocês já devem ter percebido que quando você muda uma fonte de programa da NET para o Apple TV ou para outra coisa, para o game, dá uma tela preta e depois de um tempo ela volta. Então, isso é uma característica do sinal HDMI, né? Ele fica ali comunicando, buscando sincronismo e fazendo o EDID entre os equipamentos ali, a conversação. Nessa versão nova, se você já tiver um televisor mais inteligente, mais atual, com o receiver, uma fonte de programa mais recente, tem esse recurso aqui, que é o QMS, Quick Media Switching. Praticamente foi eliminado aquela coisa de ficar piscando a hora que muda de fonte de programa. Mas é necessário que os seus equipamentos e o cabo sejam compatíveis para suportar isso aí. Então, depois entrem lá no site hdmi.org e vejam essas mudanças aí. Isso aqui eu vou pular, que eram algumas caixas acústicas. Cláudio, posso fazer uma pergunta que eu achei bastante interessante aqui também? Pode sim. Estão perguntando aqui sobre material das caixas acústicas, né? Os melhores custos-benefícios e quais são os mais indicados, né? A diferença entre Kevlar versus fibra de carbono, tuirta de domo ou de seda, perdão, ou domo de titânio, e o quanto isso impacta realmente no projeto. Se tem como, na hora de fazer um projeto, pensar o que realmente vai usar ali, né? Quais são os parâmetros para definir o que vai usar.
Assim, eu lembro que teve uma das perguntas que chegou por e-mail para você, a pessoa querendo entender como que uma caixa soa melhor do que a outra. Mudança de componentes vai impactar profundamente no timbre da caixa. Então, as caixas mais baratas, elas usam um cone de polipropileno, que é um plástico. O que já é um grande avanço, porque até algum tempo atrás ainda tinha muita caixa com cone de papelão, né? As das mais baratas, praticamente foi extinto isso. Mas o polipropileno, ele gera um tipo de timbre que é legal e tal, mas quando você começa a comparar com fibra carbono e com Kevlar, você já vai perceber uma mudança de timbre para melhor. E o Twitter, normalmente, o pessoal usa Mila e o domo de seda, sendo que o domo de seda, como o próprio nome diz, ele faz uma carícia no seu ouvido, né? O pior tipo de Twitter que a gente pode ter, que não existe para HomeKit, mas ainda existe em alguma coisa automotiva, é o peso elétrico, né? Que é aquele som duro. O Miller e o domo de seda já tende para um agudo mais agradável. Já o drive de titânio, que praticamente é utilizado muito em áudio profissional, vocês vão ver, a maioria das caixas ativas é um woofer lá de 10, de 12 ou de 15 polegadas e um único driver que ele faz. O drive de titânio ele tem uma característica, ele trabalha o médio e o agudo. E tem praticamente um único fabricante mundial hoje. Eu acho que eu não posso ficar falando marcas aqui, porque a ideia não é suscitar, vamos dizer assim, né, preferência por fabricantes, que ele usa essa tecnologia de driver de titânio. E o que acontece? Esse tipo de configuração de construção de caixa vai fazer com que a caixa tenha uma sensibilidade maior, que é uma das coisas que nós temos que conversar aqui na sequência. Isso significa o seguinte, que a caixa consegue gerar maior pressão sonora do que uma concorrente com menos watts. O mesmo 1 watt, às vezes, que você entrega numa caixa concorrente tradicional, a caixa com drive de titânio, tudo que tem driver, ela acaba gerando muita pressão sonora, né? Tem um ganho acústico ali. E com isso, você vai perceber que ela vai falar mais intenso, né? Mais alto, mas o que vai acontecer? Você ganha na pressão sonora, mas eu já tive clientes que eu tinha caixas torres dessa no meu showroom, há muitos anos atrás, dava assim um som com muita pressão e tal, mas o cara falou, olha, estou sentindo falta do agudinho, não vou levar. Porque o problema dele não era dinheiro, porque ele não gostou do timbre da caixa. Então, agora um cara que já gosta de um som mais punch, de repente, ficaria melhor. Então é difícil a gente falar essa caixa é melhor do que a outra. A gente tem que entender as características dela, o que uma entrega é diferente da outra, a tendência universal de, às vezes, um tipo de material agradar mais, igual, por exemplo, é o Twitter do Homem de Seda, mas um driver de titânio pode ser que não agrade a todo mundo, apesar da caixa ficar com a maior sensibilidade, né, entregar a maior pressão sonora. E aí é questão de gosto e você ter que apresentar para o seu cliente e ele definir se ele gosta ou não. A maioria dos clientes, que, quando não entendem do assunto, praticamente qualquer coisa para eles está bom, infelizmente. Mas existe apenas uma busca de preço muito grande. Mas quando você já vai para um cliente que tende para uma solução premium, e nem que estou falando de high-end, que são coisas diferentes. A maioria dos clientes que nós temos aí comprando da gente hoje, que segura, de certa forma, os nossos ganhos, é o cliente mediano, que a gente acaba utilizando equipamentos assim, mais baratos. Mas na hora que você vai para um equipamento premium, ele já vai para uma faixa superior, não só de preço, mas de qualidade, componentes
que vão proporcionar essa melhor experiência, e o high-end já é o estado da arte ali de solução, né? A coisa foi pensada e manufaturada realmente assim para aqueles que têm condição de pagar e querem o melhor, né? E querem o máximo do máximo ali com o equipamento. Então, não sei se consegui responder aí. Com certeza, Claudio. Obrigado. Espero não ter atropelado aí. Às vezes a gente vai Não, ver não, é isso mesmo. e vai soltando aqui. Espero não ter atropelado. Tá, não, de maneira alguma. Aproveitando que a gente está falando de caixa acústica, uma pergunta que fizeram é o seguinte: poxa, como é que eu analiso o datasheet de uma caixa acústica e sei se ela vai me atender ou não? Então, eu busquei aqui essas características técnicas de um fabricante conhecido de todos nós. É uma caixa bookshelf e ela tem ali o alto-falante de Kevlar e o tweeter domo de seda. Por que eu coloquei essa caixa especificamente? Porque ela estava com características técnicas aqui do Brasil um pouco mais fácil de eu mostrar para vocês. Então, olha só, a resposta de frequência dessa caixa é de 50 Hz a 25 mil Hz. Ou seja, ela fala acima do que o nosso ouvido é capaz de escutar. Aí vocês podem se perguntar, Cláudio, mas isso não é desperdício? Não, porque se eu tenho um Twitter que fala até 20 mil Hz, ele para falar os 20 mil Hz, ele já está se esforçando muito para reproduzir ali com qualidade as frequências próximas do range final que nós escutamos. Se eu coloco uma caixa um Twitter que trabalha 25 mil Hz, nos 20 mil Hz, ele está trabalhando tranquilo, sem muito esforço, e possibilitando então que a gente tenha um áudio mais equilibrado sendo entregue para nós ali dentro do trabalho daquele componente. Então eu pergunto a vocês, essa caixa, a gente pode exigir muito dela nos graves, igual a gente faria com uma caixa torre? Ela fala a partir de 50 Hz. Então ela é uma caixa que de 50 Hz para baixo, ela não vai reproduzir bem os graves. E não adianta você ir lá no equalizador e aumentar a tonalidade do grave, porque é uma característica física dela, não existe grave para ela. Na hora que você aumenta o grave no equalizador, o que vai acontecer? Ela vai aumentar o grave nos 50 Hz, que é o mínimo que ela chega, né, de grave. Mas ela não vai conseguir, você pode aumentar o tanto que você quiser, mas ela não vai conseguir reproduzir 40, 30, porque ela não foi fabricada com essa característica. Conforme você vai colocando uma caixa maior, uma caixa torre, ela já vai tendendo a falar mais grave. E aqui, olha, eu acho que é o mais importante do nosso webinar hoje, para te falar a verdade, assim, de tudo que nós estamos conversando. Isso que vai fazer uma diferença imensa em todo o nosso conceito de potência e som, é a sensibilidade da caixa acústica. E é algo que, normalmente, os clientes e os técnicos, qual que é a resposta de frequência? Qual que é o tamanho, o diâmetro do alto-falante? Qual que é a potência? Todo mundo está muito preocupado com potência, né? Mas a sensibilidade, coitado, é um item esquecido por todos nós. A sensibilidade diz o seguinte: se eu pegar essa caixa acústica, colocar a 1 metro dela um medidor de pressão sonora, popularmente chamado de decibelímetro, equivocadamente chamado de decibelímetro, porque o decibel ele não é ele é uma escala que ele mede diferenças. Ele não é um parâmetro que ele é algo que você tenha uma unidade, me fugiu as palavras aqui, mas ele não é um valor absoluto de algo. O decibel ele existe para medir diferenças. E na parte de áudio, porque o nosso ouvido ele tem um range muito grande. Quando eu falo para você assim, estou
escutando um áudio em 40. Estou escutando um áudio que a pressão sonora que está chegando no meu ouvido é 40 dB, né, decibels. E a maneira correta de dizer é essa, é decibels, tá? Soa feio, mas é o correto, e não decibéis. Então, eu estou escutando um som que chega e é 40 decibels de pressão sonora. Isso é um som bem baixinho, né? Pouca intensidade. E aí, de repente, eu vou aumentando o volume até chegar em 100 decibels, que já é assim uma pressão sonora utilizada em show de rock, no meio da galera lá. Nós tivemos uma variação aí de 60 decibels. E 60 decibels, assim, é uma variação de 1000 vezes, né? 1000 vezes, assim, é como se eu tivesse mudado a intensidade 1000 vezes que está chegando no meu ouvido. Então, o decibel é muito utilizado por nós no dia a dia e nós precisamos trabalhar bem essa relação. O que vai acontecer aqui é que essa caixa, então, se eu tiver com um medidor de pressão sonora a 1 metro dela e gerar um tom, que é um tom utilizado na medida padrão, injetando 1 watt nessa caixa, até existem duas correntes. Tem fabricantes que testam injetando 2,83 volts, a impedância de 8 ohms, para gerar 1 watt. E tem fabricantes que já utilizam uma outra técnica para gerar esse watt em função da impedância da caixa. Mas o fato é o seguinte, qual que é a ideia? É que se você injetar 1 watt RMS nessa caixa com um tom de teste, com um medidor de pressão sonora a 1 metro da boca dela, ele vai acusar lá 88 decibels de pressão sonora. E aí, esta é a sensibilidade da caixa. Se eu tiver uma caixa que fala que a sensibilidade dela é 91 dB, significa o seguinte, que a hora que eu injetar aquele mesmo watt RMS do amplificador, ela vai falar mais intenso, vai gerar mais pressão sonora com o mesmo watt, que é 91 dB, ou seja, 3 dB a mais. E pasmem vocês, em decibel, quando se está relacionado à pressão sonora, 3 dB significa o dobro de pressão sonora. Então, uma caixa que fala 91 dB, ela entrega o dobro de pressão sonora com o mesmo watt RMS do que uma caixa que é 88 dB de sensibilidade. Então, não tem muito sentido você ficar prestando atenção numa caixa acústica só pela potência dela. Potência, se não tiver atrelado à sensibilidade da caixa, não me diz nada. Porque o que vai chegar lá no ouvido do cara não é o fio que sai lá do amplificador e você vai ligar na orelha dele. O que vai chegar no ouvido do cara é pressão sonora, que a gente chama de dBSPL, né, de Sound Pressure Meter. Né? Então, o que vai contar é a relação de amplificação, mas também o quanto que essa caixa vai conseguir entregar de pressão sonora. Alguns podem estar se perguntando, mas então a sensibilidade é a eficiência da caixa? Não seria bem eficiência, porque eficiência é quando a gente faz conversão de um tipo de energia na outra, e essa conversão gera o máximo possível, né, e normalmente em percentual, o resultado final ali, mais próximo, perde-se pouca energia. A eficiência de uma caixa acústica, ela é em torno de 2%. Se você está entregando X watts e está convertendo aquilo, né, o alto-falante é um transdutor eletroacústico, ele pega um sinal elétrico e transforma num sinal acústico. Nessa conversão, é algo em torno de 2% de eficiência, muito baixo, né? No caso da sensibilidade, não seria o termo adequado eficiência, mas, vamos dizer assim, ela é capaz de gerar uma pressão sonora maior do que um outro produto.
Claudio, posso fazer uma pergunta? Pode. Agora é minha, tá? Opa. Vamos lá. A partir de quanto essa sensibilidade, os decibéis, ela é aceitável para um sistema... Eu não vou falar de um sistema high-end, tá? Que acho que seria até um outro assunto à parte. Estou falando de um sistema convencional para uma instalação de um bom home theater. A partir de quanto é aceitável esses decibéis? E se você fosse escolher para você uma caixa com custo-benefício, aí também não estou falando de equipamentos high-end, a partir de quantos decibéis seria aceitável para você uma caixa com bom benefício para você colocar na sua casa? Tá, vamos lá. Na realidade, o que vai definir se eu vou comprar uma caixa ou não são vários parâmetros. A sensibilidade dela é um deles, porque ela pode ser uma caixa com alta sensibilidade e ser uma caixa com a qualidade de reprodução ruim, a resposta de frequência dela não ser boa, ser uma caixa com pouca potência e baixa sensibilidade, e ela não conseguir entregar a pressão sonora que eu preciso. Então é um conjunto de fatores que a gente vai analisando. No dia a dia, a gente acaba não precisando fazer essas contas, porque os ambientes que a gente coloca o receiver com a caixa são ambientes pequenos. E então, basicamente, se eu pego um receiver de entrada com uma caixa mais baratinha, ela acaba atendendo, vamos dizer assim, a expectativa do cliente. Mas nós teríamos como fazer contas, e quando eu caio em casos mais complexos de clientes que querem algo melhor, eu faço essas contas, gasto um tempo fazendo, sim. E basicamente, uma caixa que o mercado, a maioria das caixas que a gente está habituado a trabalhar aí, elas variam de 86 até 90, 91 decibéis aproximadamente. Eu acho que uma caixa abaixo de 86 decibéis, ela já começa a ficar fora de uma área aceitável de sensibilidade, porque você vai ter que começar a colocar muita potência nela para ela entregar alguma coisa, né? E agora, uma referência para vocês, e isso não é coisa da minha cabeça, isso está. Essas informações que eu vou trocando ideias aqui com vocês são informações que nós vamos buscando em normas lá fora, nos Estados Unidos, dos institutos, né, das associações que representam a nossa área. Então, o que eu vou falar agora foi tirado de norma CEDIA. Quem não conhece, depois entra lá em CEDIA, né, cedia.org, e que vamos dizer assim, a associação que trabalha em prol aí do áudio e vídeo residencial. E para não deixar de falar que no Brasil, infelizmente, nós não temos a CEDIA sendo representada. Mas nós temos a Avixa, que trabalha a questão do áudio profissional corporativo. Então, quem quiser se certificar, e o pessoal é muito atuante, entra lá, avixa.com, inclusive tem uma associação gratuita lá, você pode se associar e ter acesso a normas, tem uma situação lá que é gratuita, e você começa a receber um monte de coisas, é bem legal. E os certificados dele têm reconhecimento internacional. Se você quiser fazer uma carreira internacional na parte de áudio e vídeo pro, recomendo você fazer as certificações Avixa, e o pessoal fala em português, está muito bem representado aqui no Brasil. Mas eles não vão falar nada de home theater com você. Estou só fazendo um adendo aqui, porque às vezes tem alguém que trabalha na área pro que quer investir um pouco mais nessa área. Mas a norma que eu vou dizer agora é em função da CEDIA, que é a que rege o home theater. Então, o que acontece? Eles dizem o seguinte: num sistema de verdade, de home cinema bacana, as caixas frontais suas deveriam ser capazes de entregar 105 dB de pressão sonora aonde está o ouvinte. Na primeira fileira, se for várias fileiras, né? Ali, se for um sistema de home cinema com
2, 3 fileiras. O cara da primeira fileira deveria receber 105 dB. Então, veja, eu não estou falando em watts, eu estou falando em pressão sonora. E para quem não sabe o que é 105 dB, olha, incomoda muito, muito. É quando você fica até irritado de tão intenso que é esse som. É lógico que não é para a pessoa escutar em 105 dB. É para chegar a níveis de transientes que naquelas explosões e tudo mais você possa usufruir do seu sistema sem ele ficar achatando ali os picos de resposta, né, de performance ali do sistema. Só que aí a gente tem que fazer uma conta inversa. O cara está a 3 metros de distância da caixa e tem que chegar a 105 dB nele. Tem uma perda no meio do caminho, porque a hora que eu falo que a caixa é 88 dB a 1 metro, a hora que ele vai distanciando ali para 2 metros, 4 metros, 8 metros, vai caindo, se for em área aberta, 6 decibéis. Em área fechada, a gente usa uma média de 3 decibéis de perda conforme vai dobrando a distância. Então é como se eu dissesse para você, dentro dessa análise, o seguinte: ó, se aquele mesmo medidor de nível, dentro da sua sala de home theater, a 1 metro mediu 88 dB, a hora que você dobrar a distância, colocar ele a 2 metros da caixa, ele caiu ali 6 dB, 3 dB, porque está em área fechada. É uma média, tá? Então, ele vai medir 85 dB. A hora que dobrou de novo a distância, você foi de 2 para 4 metros, ele vai cair mais 3 dB. Então, de 85 a 2 metros, ele vai para 82 dB. Então, veja o tanto de pressão sonora que nós perdemos. E lembrando que a relação a cada 3 dB é relação de dobro ou metade em termos de energia de pressão sonora. Então, é como se, no que eu andei 4 metros da caixa, eu perdi 4 vezes energia, né? Que é 3 mais 3 dB, é o dobro do dobro, né? Eu perdi 4 vezes energia em relação à energia original que estava na boca da caixa. E aí, o que nós temos que fazer? Se eu perdi... Então, para ficar uma conta mais fácil, vamos supor que eu esteja a 4 metros da caixa. Se eu perdi 6 dB no caminho e quero chegar a 105, então o meu sistema tem que ser capaz de injetar uma potência que, a hora que encontrar aquela caixa com aquela sensibilidade, a caixa possa entregar os 105 mais a perda, que é de 6. Então o sistema tem que entregar 111 dB ali nos picos. E aí sim que você vai poder verificar se aquela caixa de X dB com aquele amplificador, se ela consegue chegar nesse 111 dB para te entregar o 105 no pico lá. Logicamente você não vai fazer isso para o seu cliente que está comprando um kit básico lá, porque não vai justificar suas horas de trabalho. Mas quando você começa a ir para um sistema premium e um sistema high-end, você já pode começar de repente a fazer essas contas. A gente usa muito essa conta, eu principalmente, quando eu vou fazer, quero saber se a caixa acústica vai me atender em área externa, né? O cara tem uma varanda, quer jogar som para a piscina e precisa saber se... O cara fala assim, eu quero um som legal. Aí você tem que entender o que é o som legal para ele. Normalmente costuma ser um som para receber muita gente em festa, por exemplo. Você é um cara que gosta de receber os amigos todo final de semana. Então você vai ter lá, por exemplo, pelo menos uns 80 dB de ruído ambiente. O que é um som legal? É um som que dá um cala-boca no pessoal. Então, se o pessoal lá está no ruído 80 dB e o seu sistema lá, o cara a 8 metros da caixa de som em área aberta, está chegando 75, o ruído ambiente está maior do que a pressão sonora que está chegando lá na galera. E para ele falar assim, pô, a caixa é boa, fala um grave legal, mas não tem pressão sonora. E você só vai descobrir isso depois que você instalou, né? Então, com esses parâmetros aí, a gente consegue calcular. Tem umas fórmulas que eu ensino no curso, como é que a gente calcula isso, que eu acho que não dá tempo da gente mostrar aqui. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, aqueles que tiverem interesse,
já eu tinha avisado ao Fábio e ao Reside. Nós vamos lançar, eu estou lançando uma plataforma onde isso tudo que nós estamos conversando aqui de áudio e vídeo, nós vamos ter vários cursos, alguns gratuitos. É uma plataforma EAD para essa questão do instalador, é mais voltado para o integrador e o instalador de áudio e vídeo residencial. Depois nós vamos colocar também algo na área Pro. Sensacional, Cláudio, porque aqui assim, a gente está dando um overview, né, de tudo. É óbvio que tem muito assunto, muita coisa para se aprofundar, e aí realmente é só fazendo um curso porque mesmo só para vocês terem ideia, o nosso funcional Reside, ele é de 3 dias, 8 horas, 24 horas aula. E o tempo costuma ser insuficiente para a gente olhar tudo que a gente gostaria. Então, aqui o webinar é mais assim, para a gente dar uma nivelada em algumas coisas, né? Mas, a grosso modo, o que eu queria dizer para vocês? Entre preocupar só com a potência da caixa e o amplificador que vai empurrar aquela caixa, verifique qual que é a sensibilidade, porque se a caixa for com pouca sensibilidade, você vai precisar de muita potência para ela gerar a pressão sonora que você precisa. Às vezes a caixa tem uma boa sensibilidade, você precisa de pouca potência para gerar uma grande pressão sonora. Então, sabe, vamos desconstruir essa ideia de que quanto mais potência da caixa e do amplificador, melhor. E a grosso modo, uma das perguntas era, qual que é a relação de amplificação para a caixa? Olha, você pode trabalhar de boa, mais ou menos casado ali, uma caixa de 100 watts com um amplificador de 100 watts RMS também. Logicamente que isso só vai fazer sentido se aquele amplificador de 100 watts com a sua caixa de 100 watts conseguir entregar a pressão sonora que você precisa na sua aplicação. Dentro do home theater isso é mais fácil de acontecer. Já para a área externa, que é campo aberto, campo livre, o som decai, né, a lei do inverso dos quadrados, o som decai 6 decibéis conforme vai dobrando distância, já tem que começar a olhar com mais carinho e fazer uns cálculos aí para ver se vai chegar lá onde o cara quer, a galera, ou não. E também, nessa questão de amplificador, se a medição da caixa, da sensibilidade, foi feita a 2,83 volts, a especificação do fabricante, em vez de estar lá 1 watt por metro, igual esse fabricante aqui, tiver lá 2,83 por 1 metro, existe uma regra que é o seguinte, se a caixa for de 6 ohms, você vai ter que trabalhar 1,5 vezes a potência do que seria em 8 ohms. Deixa eu explicar isso para vocês. Se a caixa é de 100 watts, 8 ohms, você colocaria um amplificador de 100 watts. Se você estiver utilizando uma caixa de 100 watts, 6 ohms, você colocaria um amplificador 1,5 vezes a potência da caixa. Se a caixa é 100 watts, 4 ohms, você coloca... Residencial praticamente não usa 4 ohms, mas vá que aconteça isso. Você utilizaria o amplificador 2 vezes a potência da caixa. Porque quando, como eu disse, isso é uma correção que é necessária na eletrônica aí no 2,83 para poder gerar o efeito aí em função da sensibilidade, a impedância altera nessa conta aí neste caso, tá? Mas eu acho que é muito para nós conversarmos hoje, muito para a cabeça, né? Nossa, hoje isso aí, não preocupa com isso não. Eu queria trazer respostas e não colocar mais perguntas, né? Trazer mais dúvidas para vocês. Então, assim, você trabalhando ali em torno da potência da caixa está de bom tamanho. Agora, cuidado, você tem que entender como é que é a potência lá no receiver também, porque você tem lá, às vezes, assim, 90 watts, 2CH drive, THD 0,08%. Esse, o que está querendo dizer? Que ele vai te entregar 90 watts RMS com 2 canais funcionando e canal esquerdo e direito, por exemplo, e uma distorção harmônica, né? THD é distorção harmônica,
de 0,08%. Então, isso é uma potência real. Aí depois ele começa a jogar números para marketing ali. 150 watts, um canal com distorção harmônica de 10%. Então, isso aí você desconsidera esses 150 watts, que isso aí é número para maquiar publicidade lá para inglês ver. Então, ou brasileiro ver, né? Então, verifique o seguinte, quando ele estiver trabalhando num canal somente em mono, ele vai a fonte do receiver vai entregar mais potência, né? Tá todo mundo direcionado ali para esse um canal. Então, o ideal é que você verifique que ele seja pelo menos 2 canais e distorção harmônica menor que 1%. Porque acima de 1% aí pode virar qualquer número de potência e aí você não vai ter uma potência RMS real ali, né, do sistema. A gente poderia ficar falando horas aqui sobre essa questão da potência e tudo mais, mas talvez a gente possa deixar esse bate-papo lá para a nossa plataforma EAD, né, que a gente olha com calma. Legal. E eu acho que acabou o tempo, né? A acústica. Já era. A acústica para o EAD também. Fica para o EAD. Pessoal aqui falando, poxa, vamos fazer outro webinar, faltou coisa, faltou conteúdo. Mas eu descobri que vocês falam isso com todos que vêm fazer o webinar aqui na Controlar. São muito generosos, né? Pessoal bacana, na verdade a gente faz um acordo antes, entendeu? Isso, eu percebi isso. Deixa eu tirar a telinha aqui, que eu até agora não vi a cara de ninguém, né? Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Deixa eu voltar para a civilização aqui. Pronto. Legal. Cláudio, cara, nível altíssimo técnico da nosso webinar. Não tenho dúvida que agregou demais para o pessoal, assim, os comentários que eu vi, as coisas que o pessoal falou aqui. Cara, só eu espero que tenha sido, assim, tem coisas que nós falamos da parte prática e tem coisas que foram conceituais que a gente, nessa base, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia desdobrar em informações práticas. Então, eu gastei muito tempo com a teoria para nivelar assim, o entendimento das coisas e conseguir soltar onde que isso reflete em alguns pontos na prática. Mas tem muito mais coisa que reflete na prática e o tempo não nos permitiu abrirmos em mais questões práticas. Mas eu acho que com essa base aí a gente vai dar espero que dê algum norte para as pessoas começarem a pesquisar um pouco mais e entender isso aí, né? Não, com certeza é um norte, como eu disse, assim, é um overview de tudo, né? Porque não tem como a gente ministrar um curso em 2 horas, ainda mais um curso do nível técnico que realmente eu sei que você ministra. Tive ótimo, nunca fiz contigo um curso, mas tive assim, referências sensacionais do pessoal. Toda vez que quando eu compartilhei em grupos, o pessoal veio e me chamou no privado e falou, cara, já fiz um curso com o Cláudio e foi legal pra caramba. Estou falando, então, as pessoas são generosas comigo. Obrigado aos amigos. O pessoal perguntou aqui, Cláudio, como que faz para acessar esse curso EAD. Então, nós vamos combinar o seguinte, eu vou pegar a lista de participantes do nosso webinar, eu vou disponibilizar essa lista para vocês, ali tem o e-mail de todo mundo, e aí você se compromete a enviar um e-mail aí, de repente a semana que vem, falando sobre como vai ser essa plataforma, como que vai funcionar, né? Eu acho que seria um modelo bacana. O nosso site, que é o conceptplan.com.br, se você entrar lá, você não vai ver nada dessa plataforma, porque ela tem lá um campo cursos, mas nós percebemos que seria mais fácil a gente utilizar uma outra plataforma já pronta para inserir os conteúdos lá, com certificação e tudo. Certificação não, certificado de que o aproveitamento do curso foi bom, etc. Então, quando isso estiver no ponto, nós estaremos soltando isso pela Alreside e pela Controlart, se for aí, né, de interesse de vocês. E aí, dali para frente, acho que vai ficar mais fácil a gente inserindo conteúdos e colocando lá, através das questões técnicas que forem chegando, a gente produzindo material para satisfazer os anseios de vocês.
E o foco é justamente essa do instalador e do integrador, para que ele possa capacitar o seu pessoal interno, vendedores. Essa plataforma ela não será tão voltada para o cliente final, para ele fazer as coisas ele mesmo, e nem, vamos dizer assim, vai ter algumas coisas lá para o arquiteto, o designer, que vão estar lá disponível, mas o grande conteúdo mesmo vai ser para capacitação do áudio e vídeo residencial para aqueles que não puderem se deslocar para fazer curso presencial, né? Esse é um desejo antigo nosso, mas que a gente vai tentar ver se consegue colocar agora para frente. Legal, obrigado, Cláudio. Pessoal, antes de finalizar aqui com o Cláudio, a gente tem uma webinar a semana que vem, dia 19, que eu estou muito, muito, muito motivado também para fazer ela. A semana passada, retrasada, perdão, eu fiz um webinar com o nosso pessoal falando sobre estratégias de marketing e vendas nesse período todo que a gente está vivendo, né? Eu acho que foi um tema bem legal. A gente teve também mais de 200 pessoas lá assistindo e não foi gravado. Essas webinários de marketing que a gente faz, de empreendedorismo, sempre são webinários que a gente faz ao vivo, a gente não grava elas. Mas tem um cara, o Alan Camargo, que eu conheço ele é um monstro quando a gente fala também de empreendedorismo. Ele é um entusiasta nesse tema de empreendedorismo, economia criativa. O cara é formado em publicidade e propaganda, pós-graduação em marketing, é diretor executivo de uma academia de dança, Estúdio Gisele Danças de São Caetano. Ele é sócio de uma empresa de consultoria em marketing, que é a Prado e Camargo, sócio da Eleve também, líder de uma rede global de empreendedorismo, que é a RGE. Então, assim, é um cara que tem uma visão incrível de empreendedorismo, marketing, e ele vai compartilhar com a gente muita coisa, muitos insights, muita coisa voltado também um pouquinho para o nosso negócio. Então, quem quiser participar dessa webinar na terça-feira, o link está aqui em cima, bem em cima do chat, tem ali, próximo webinar, dia 19, e o link para registro. Então, façam lá que, cara, vai ser uma noite realmente incrível. E, Cláudio, mais uma vez, cara, eu, assim, não sei como te agradecer por essas 2 horas que a gente teve junto aqui, que não foi suficiente, cara. Vou falar para você que não foi suficiente. Olha, eu agradeço imensamente aí mais uma vez a você, ao Reside, e aí a todos que nos prestigiaram estando aqui. Espero que a gente minimamente tenha conseguido acrescentar alguma coisa. Sei que muitos aí já estão nesse trabalho, nessa área há muito tempo. Talvez o que nós falamos aqui não tenha acrescentado nada, e para isso a gente espera uma próxima oportunidade para tentar trazer algo de maior relevância, né? E para aqueles que talvez estejam começando ou que nunca tiveram oportunidade de ver, né, por esse ângulo da engenharia, esses parâmetros e tudo mais, a gente espera que tenha sido compreensível essa nossa fala. Mais uma vez, obrigado e uma honra estar aqui com vocês. Legal. Cláudio, bom descanso agora. Vai descansar. Opa, para todos nós, né? Com certeza. Pessoal, um abraço. Cláudio, então amanhã eu mando a lista para você do pessoal que assistiu nosso webinar. E aí você vê como que você vai querer trabalhar isso aí, mas manda a informação, porque bastante gente aqui perguntou sobre o curso, aí você manda informação direto para o pessoal, baseado nessa lista do pessoal que estava aqui. Pode ser? Tá ótimo e ficamos à disposição aí dos amigos, tá? Um grande abraço a todos, bom restinho de semana aí. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu. Tchau, tchau, Claudio. Tchau.